Hoje eu gostaria de contar para vocês um caso que eu me lembrei hoje à tarde. Eu não sei porquê, às vezes acontece de eu me lembrar casos tão antigos. Eu era bem pequena, para vocês terem uma ideia, então é bem antigo. Lembro que mudou para perto da minha casa uma senhora chamada Dona Anita. E ela era, para mim, na época, eu achava que ela era bastante idosa. Depois fiquei sabendo que ela tinha apenas 68 anos. Mas na minha cabeça era bastante idosa, porque eu era criança. E desde aquela época eu gostei sempre de me aproximar das pessoas mais idosas, porque elas têm muito casos para contar. E como vocês podem imaginar, é o que eu adoro, né? Então foi assim. Me aproximei da Dona Anita, fui conhecê-la e soube que ela havia chegado de Minas, de uma cidade chamada Uberaba. Acho que todos já ouviram falar muito nessa cidade, não é? Então, aí ela contou que, imaginem vocês, ela casou aos 13 anos de idade com um senhor que ela chamava de seu Ataliba, era o marido dela. E ela teve 3 filhos, a Maria, a Joana e o Dito. O Dito era o mais novo. O Dito prometeu para ela que assim que ele melhorasse de vida, que ele arrumasse um trabalho, que ele pudesse estudar, estivesse bem, pudesse alugar uma casa, um apartamento, ele iria buscá-la. E foi o que ele fez. Mas ela não sabia ler, coitadinha, ela não sabia nada da vida. Uma vez, ele fez uma compra grande. Comprou muitas latarias, muitas coisas diferentes que ela nunca havia conhecido. Comprou leite condensado. E ela falou, filha, para que serve esse trem? Eu não conheço nada, filha, nem sei ler para que serve isso. Falei, olha, dona Anitta, a mamãe faz o seguinte, quando ela vai cozinhar o feijão, ela, para aproveitar o gás, porque demora muito, para fazer doce de leite. Doce de leite filha, é um doce de leite que a mamãe faz. Ela tira esse rótulo, lava a lata bem lavadinha e coloca a lata junto com o feijão para cozinhar. Quando o feijão termina de cozinhar, ela espera sair toda a pressão da panela e abre e o doce está pronto também. Aí é só deixar esfriar. E é um doce delicioso. A mamãe faz recheio de bolo, de tortas. Usa esse doce e também para a gente comer com queijo. Queijo branco. Ai, é uma delícia. É mesmo, minha filha, eu vou fazer. Ai, eu vou fazer e vou fazer surpresa pro Dito. Então, ela veio para casa dos filhos e deixou os outros 2 mais velhos lá em Uberaba, que eram mais já adultos, né, mais velhos. Aí, um dia cheguei na casa dela e ela falou, filha, eu fiz o tarde doce de feijão. Eu já me espantei, doce de feijão. Não prestou. Tive que jogar tudinho fora. Falei, mas doce de feijão, como assim? Ah, eu fico do jeitinho que você falou. Abri a lata desse tarde doce de leite, joguei tudo dentro do feijão e mexi bem e botei para cozinhar. Falei, meu Deus, mas não era nada disso. Aí voltei a explicar. Aí ela falou, mas o que é panela de pressão? Ela não tinha. Aí ela me contou que a casinha dela era assim, era um cômodo só e ficava o fogão a lenha, uma cama no meio desse ambiente e era de chão batido, de terra, tudo de terra, e ela tinha uma mesinha e uma cadeira. Um dia chegou um amigo do marido dela, ai que vergonha, ela até chorou. Ele chegou e ela tão nervosa ali, coitadinha, sem
sem costume de receber visita, o moço chegou, ela falou, vamos deitar, em vez de falar, vamos sentar. Ela falou isso. Ah, como ela ficou com vergonha. E começou a chorar. E ela me contava e ria dos vexames que ela dava, né? Então, e ele falou, comadre, não fica assim. Eu sei que foi sem querer, não precisa ficar nervosa, não precisa chorar. Mas olha, filha, como eu era tonta. Falei, ah, tá bom. E foi assim. Aí ela me contou um caso que foi o seguinte, esse que é o mais importante que eu quero contar para vocês. Ah, mas eu estou esquecendo. Dá um joinha, aperte o sininho e me sigam também, compartilhe, avise seus amigos. Mas, voltando ao nosso assunto. Aí um dia ela estava me contando o seguinte, a Maria, a filha dela, a do meio, de repente começou a sair no meio da rua gritando e gritava dizendo que tinha um homem vestido de negro correndo atrás dela. E olhava para ela com muito ódio e ela tinha muito medo. Tinha época que ela ficava escondida debaixo da cama. Não saía de jeito nenhum. Tinham que colocar comida para ela debaixo da cama, que ela tinha medo, não queria sair. Aí a irmã dela falou assim, mãe, eu vou levar Maria na igreja, porque o padre faz uma oração que espanta tudo quanto é coisa de ruim. Então tá bem, filha. E ela levou a Maria. Demorou um pouquinho, ela ficou bem, ela casou e teve um filho. Só que esse filho que ela teve, ele nasceu surdo, mudo e não tinha força nas perninhas. Ele tinha, eu acredito hoje, que ele deveria ter paralisia cerebral, algo assim. Porque ela andava, segundo a dona Anitta, me falou que ela andava com o menino assim o dia inteiro. Quando ele chegou aos 9 anos de idade, ele ficou muito doente e desencarnou. A Maria ficou enlouquecida de tanta dor e ficou desesperada de novo. Aí a irmã dela falou, mãe, aconteceu assim. Eu conheci uma moça que ela me falou o seguinte, que tem um senhor aqui em Uberaba, chamado Seu Chico, que tem ajudado muita gente. Imagine, ela conheceu o Chico Xavier. Ai, meu Deus. Aí ela falou, eu vou levar a Maria nesse Seu Chico. Ah, então também eu vou junto. E aí elas foram, as duas irmãs, mais Dona Anitta. Foram lá para conhecer Seu Chico. E Seu Chico contou o seguinte, a Maria, numa outra vida, foi mãe desse menino. Ele era padre, só que na época da Inquisição, ela tinha muito poder sobre ele. Então, ela queria cada vez mais bens materiais. E para isso, o que ela fazia? Influenciava o filho para prender aquelas pessoas e para ficar com os bens deles. E aí, quando ele desencarnou, mais tarde ela também desencarnou, e na espiritualidade ele tinha muito ódio dela e começou a persegui-la. A única solução foi fazê-la reencarnar para se livrar dele, que ela não tinha sossego na espiritualidade também, que ele vivia acusando ela de ter feito ele cometido tantos crimes, né? Aí ela reencarnou e desde criança ela via ele vestido de negro, correndo atrás dela o tempo todo, acusando ela, e com um olhar de ódio, então ela tinha muito medo dele, e era o filho dela. Bom, aí
ela também não tinha sossego aqui. Mas ela queria melhorar, ela estava vivendo uma vidinha muito humilde, sem recurso nenhum, e sempre aceitando tudo aquilo como natural para ela. Então, ela acabou sendo merecedora também, um pouco. Aí, o que a espiritualidade fez? Fez ele retornar à reencarnação. Ele reencarnou novamente como filho dela, só que daquela forma, muito deformado, deficiente. E o amor que ele começou a sentir por ela, e essa é a finalidade da reencarnação, o amor incondicional. Ele transformou aquele ódio, aquela revolta que ele tinha dela, ele transformou em amor por ela e ela por ele. Então ele passou aquele período até retornar à espiritualidade. Aí ela me contou. Na época eu até não entendi muito direito, mas depois, com o passar dos anos, e eu fui conhecendo a doutrina espírita, eu fui percebendo mais, com maior detalhes, o que realmente havia acontecido. E é como eu falei, né? Eu acredito que seja assim. Muitas vezes nós reencarnamos numa família que a gente não se adapta, temos parentes muito difíceis. Então, a finalidade é realmente o amor. E por hoje eu vou ficando por aqui. Fiquem todos na paz de Deus. Eu vou, mas volto, porque eu tenho muitos outros casos para contar para vocês. Até mais.